Olá, olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Priu. E hoje nós iremos conversar sobre o trabalho realizado na infraestrutura das rodovias federais aqui em Roraima, quais são os projetos, contar o que está sendo realizado no nosso estado com o superintendente do DENIT em Roraima, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito, Igor Brasil. Seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado. A gente que agradece a oportunidade, né? Então, de vir aqui prestar conta do nosso trabalho, né? Então, Beatriz, a gente que agradece a você e todos os ouvintes, né, do podcast. Só fazendo uma correção, eu falei trânsito, mas é transportes, né? Transporte, isso, é transporte. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O trânsito já vem com Detran aqui automaticamente. Mas é isso, conversando mesmo sobre esse trabalho que é realizado pelo DENIT aqui em Roraima, a gente já até tinha adiantado aqui um pouquinho nos bastidores também. Atualmente, são cerca de 82% das rodovias federais em Roraima estão em boas condições de trafegabilidade, segundo os dados divulgados no relatório agora. O que significa esse dado, esse número, superintendente? Pela nossa geografia, né, aqui do estado de Roraima, e por onde passa a economia, né, então a gente tem uma qualidade da rodovia em boas condições de trafegabilidade é muito importante para a questão econômica e social também, né, para todos aqueles que utilizam a rodovia, né, para poder fazer, né, o transporte econômico, então, de passageiros, de turismo. Então, assim, a gente sabe que o nosso estado ele é ligado para o resto do Brasil, né? Todo roraimense fala isso, né? Através da BR-174, é a única rodovia que liga o nosso estado. Então a gente fica muito preocupado com a qualidade, né? Principalmente do sul do estado. E desde 2020, né? Roraima não atingia esse percentual, né? De 82% da qualidade boa das rodovias aqui no estado de Roraima. Então é um destaque, né? Vale destacar a questão da BR-174 no sul do estado, quem vai para o Amazonas. E para toda a região do sul do estado, né? Muita gente trafega ali entre Rorainópolis e Boa Vista, Mucajaí e Boa Vista, né? Caracaraí e Boa Vista. Então tem um fluxo muito grande, é o nosso maior fluxo, né? BR-174 Sul. E lá é onde a gente destaca, né, esse trabalho. Falando sobre economia, que foi um ponto até que você citou, e é uma das situações aqui que preocupa realmente o roraimense, porque, por exemplo, quando a BR-174 foi interrompida, né, por acidentes, questão de climáticas mesmo, né, com muita chuva, rios alagados, teve uma situação que ela foi rompida, assim, a preocupação, e daquela outra vez também que ficou completamente intrafegável, né, para ônibus, as instituições, reserva, né? as instituições, as empresas, na verdade, de ônibus, transporte, fizeram até uma movimentação, uma cobrança, porque gera uma preocupação geral, porque sem essa BR-174, sem essa rodovia, as mercadorias não chegam em Roraima, o transporte de turismo não sai daqui e vice-versa, não chega também. Como é que foi solucionado esse problema? Aliás, como é que ele vem sendo mantido, né, para não chegar mais uma vez àquela situação crítica? O DENIT, ele tem 2 programas, né, que a gente trabalha com bastante atenção, né? Os 2 programas principais, que é um trabalho de manutenção, né? E um trabalho de revitalização. O revitalização, ele é um trabalho mais robusto, né? Então, assim, é um trabalho que o projeto ele demora mais para realizar. E o nosso trabalho de manutenção é aquele trabalho ali de remendo, tapa-buraco, reciclagem. Esse, hoje, é o principal programa, né, do DENIT. Nós temos 19 trechos contemplados por esse trabalho, né, por essa manutenção. São 19 contratos, 19 empresas estão atuando hoje, contratadas, para que não se deixe chegar novamente nesse estado, né, como ocorreu ali em 2023, início de 2023, final de 2022, né? Realmente estava uma situação muito complicada, e não só ali estava intrafegável, né, a reserva Amiri-Atruari, e no norte da BR-174, eu lembro também
que os caminhões não estavam conseguindo subir até Pacaraima, né? Eles tinham que desatrelar a carga para poder subir. Então, foi uma questão de prioridades, né? A gente priorizou a BR-174 Sul, lá no sul do estado, em 2023. Depois, a BR-174, nesse ponto da subida de Pacaraima, né? Aí sim que nós fomos atuar em outros pontos. Hoje a gente está numa frente de trabalho na 210, que também estava muito ruim, está fazendo 4 anos que não tinha manutenção, né? A gente acredita que esse ano a gente consiga finalizar todo o trabalho de manutenção lá, fazer toda a reciclagem, fazer todos os tapa-buracos, todos os remendos, né? Então, a gente ainda tem algum trabalho sim para ser feito. Pacaraima, por exemplo, esse trabalho lá na Serra, ele acabou com o quantitativo, né, da nossa reciclagem, porque ali tinha um contrato de restauração, né? A empresa, ela abandonou a obra na época, né? A empresa abandonou, se eu não estou enganado, em 2021. Abandonou aquele trecho e abandonou até um trecho antes também, ali antes da ponte do Uraricuera, que também Sim. estava muito ruim, né? Não tinha mais nem asfalto ali naquela região. Isso. Então, assim, a gente priorizou, né, esses pontos mais críticos e aí acabou o quantitativo, né, do contrato, né? Então, a gente está em fase de licitação, né? Muita gente pergunta, poxa, Igor, vocês começaram para caralho e não terminaram? Não, foi questão de prioridade para atacar os pontos realmente mais críticos, né? E aí a gente está fazendo essa licitação, acredito que até o meio do ano a gente consiga voltar, né, a fazer as reciclagens. Não está parado porque a gente ainda tem quantitativo de tapa-buraco e remendo, né, que são umas patologias menores. Mas a gente tem ali perto da Boca da Mata ainda uns trechos que precisam de uma atenção maior, né? E por isso que a gente está fazendo essa nova licitação. Superintendente, eu queria até que você explicasse, porque assim, quando fala sobre a manutenção, então recapeamento, enfim, qualquer tipo de reforma que aconteça numa rodovia, por exemplo, falando do BR-174, saiu recurso para revitalizar a BR-174 na cabeça da população de forma geral, e é comum se imaginar de fato que seja no trajeto inteiro, ponta a ponta, Pacaraima, a chegada em Manaus. Mas não é assim que acontece. Como é que de fato acontece assim? Porque é por partes também as licitações, né? Isso. A BR-174, ela tem 720 quilômetros de extensão, né, de ponta a ponta, ali do Rio Alalaô até a fronteira com a Venezuela. E os contratos de manutenção são segmentados a cada 100 quilômetros, né? Então, nós temos 7 contratos vigentes ali para poder, né, atender essa questão da manutenção, principalmente dos tapa-buracos e dos remendos, né? Você falou até recapeamento, a gente tem também nesse contrato um micro-revestimento, a gente fez no Cantar, no ano passado, ali do início da rodovia, né, ali onde tem um posto, na BR-401, até a sede do município. Então, foi feito todo o tapa-buraco, foi feito todo o trabalho de remendo e depois a gente fez um micro-revestimento, né? Esse recapeamento, e muita gente também fala que é muito fino, aquela coisa toda, mas ele, além dele tirar, né, porventura, algum grau de desconforto que tem, de irregularidade, ele também ele protege, né, o asfalto antigo, né? Ele também tem esse poder de fazer essa impermeabilização, então é um asfalto que vai durar mais 2 anos aí sem manutenção, né, sem a gente se preocupar de forma, né? E a gente fez isso no Cantar no ano passado, no primeiro semestre do ano passado. Então, assim, a gente agora, né, a gente quer atacar Pacaraima, e também quer continuar mantendo o que a gente vem fazendo no sul do estado. Ali é o nosso ponto, onde a gente precisa ter maior atenção. Até por conta do escoamento, da chegada de produtos. E essa questão da economia, como você falou, a estrada gere ali realmente a economia de Roraima. Sem ela não tem entrada, não tem saída e complica a situação. Eu lembro até de uma greve de caminhoneiros que teve em 2017, até combustível ia faltar e
é bem complicado quando a gente tem essas interrupções, né? Então, eu dei esse exemplo dos caminhoneiros, mas como você falou, a gente já teve períodos em que de grande chuva, onde o rio, né, o Rio Branco, ele ali em Caracaraí, ele passou por cima da rodovia, e aí foi feito um trabalho também de levantamento de grade depois desse evento. Alguns pontos que romperam bueiros, né? Então, assim, é bem sensível. A gente tem que ter uma atenção diferenciada com a BR-174. E aí faz esse comércio internacional. Volto aqui agora para subindo para Caraíba de novo. Para Venezuela e também acho que para Geórgia, agora Guiana, também tem essa possibilidade de escoamento de produção. E aí há uma preocupação também com esses trechos para o comércio internacional. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de ter essas rodovias bem revitalizadas e trafegáveis, de fato, para que o comércio internacional também com o estado de Roraima, Brasil, de forma geral, não seja interrompido. Sim, principalmente a questão do frete, né? O valor do frete ele está muito atrelado à qualidade da rodovia, né? Seja por conta do combustível, seja por conta de manutenção, né? Seja por conta do tipo de veículo que vai circular ou levar o produto, né? Então, rodovias em boas condições significam um frete menor e produtos mais acessíveis, tanto para entrada quanto para a saída, né? Então esse é o nosso grande compromisso, né, aqui com a população do estado de Roraima. A gente tem essa consciência de que as estradas precisam estar boas para a nossa economia girar bem. E falando ainda em economia, uma outra preocupação do DENIT foi o início da fiscalização do peso agora de veículos, né, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Como é que tem sido feito esse trabalho e por que ele é preciso, por que ele é necessário? Olha só, a gente pode até fazer uma reflexão aqui. Toda vez que eu vou falar de peso, eu faço uma reflexão. Poxa, por que a BR-401, que vai para Guiana, ela é uma rodovia sempre tão boa e com pouca manutenção, né? Faz muito tempo que a gente não faz manutenção naquela rodovia. E a BR-174, ela sempre está precisando de manutenção. Simplesmente pelo excesso de peso. A gente ainda não tem um transporte de carga volumoso, né, ali para Guiana. Até porque a parte deles ainda não foi concluída, né? Então a gente ainda não tem esse comércio, esse escoamento com esse volume todo como tem para Manaus, para o Amazonas, né? Então o excesso de peso ele faz com que a rodovia rapidamente, né, se acabe. Então, assim, é primordial para que a gente mantenha uma durabilidade maior do trabalho, né, o controle desse peso. E tem a questão também da segurança, né? Um veículo com excesso de peso é um veículo que as condições mecânicas dele mesmo, né, vai estar afetada ali numa curva, quando se precisar frear. Então, assim, é muito preocupante essa questão do peso, né? Nós começamos esse trabalho com uma balança móvel com a Polícia Rodoviária Federal, lá na frente do posto da polícia, já na chegada aqui em Boa Vista. E agora a gente está com um projeto de colocar também lá no Jundiá, né? Então a gente está avançando com esse diálogo lá em Brasília. A gente acredita que até o final do ano a gente coloque uma balança móvel para lá para o sul do estado, justamente porque quando a gente faz a fiscalização aqui, se a pessoa vem lá do Jundiá, ela já vem quebrando a rodovia, né, esse trecho todinho. Então a gente entende que o ponto principal para a gente barrar esse excesso de peso seja lá no início do trecho, seja lá no Jundiá. Logo um pouco depois que entra no estado de Roraima, mas falando nesse peso, né? Além do peso, também tem a questão da sinalização das rodovias. Há investimentos também para melhorar essa sinalização, para garantir a segurança tanto dos motoristas, né, quanto ali das pessoas que moram em volta, porque existe essa questão também aqui no estado de Roraima, que a BR-174 ela passa exatamente em muitas cidades, né, por exemplo, ali Iracema e depois tem Cajaí, ela passa onde tem a maior circulação de pessoas também. Existe essa preocupação? Sim, a gente tem um programa chamado BR Legal, né, que foi licitado e vai iniciar agora a execução dele, né?
já foi concluída essa licitação, já foi dada a ordem de serviço, inclusive, agora vai ser no sul do estado, na primeira etapa, e depois no norte do estado, a segunda etapa, para refazer toda a sinalização, né, das rodovias. Então, temos sim essa preocupação, tá no radar. O último BR legal que o DENIT realizou aqui no estado de Roraima foi em 2021, né? Então já tem um tempo, já tem 4 anos, já precisa tá dando essa atenção. Inclusive, a gente fez um projeto para fazer, né, de forma emergencial, a sinalização ali da rotatória do 100, ali no Bonfim, né, que estava tendo muito acidente. Apesar de ter a sinalização, é um trecho que, como é muito bom e tem muita reta, as pessoas acabam tendo falta de atenção. E excede um pouquinho. Excede a velocidade e passa na rotatória, né? Passa direto. Já houveram vários casos e ali a gente fez um trabalho, né? A gente vai colocar sonorizador para alertar mais ainda as pessoas que estão chegando próximo da rotatória. Sonorizador, acho interessante. Olha, eu fico assim, chocada com a inteligência humana da pessoa que pensou nisso. Toda vez que eu passo no sinalizador, eu digo, mas como é que a pessoa estava na cabeça para pensar um negócio desse? Eu acho sensacional. Mas, assim, além disso, né, existe também obras e projetos para também acostamento, porque acostamento também facilita, além do próprio estacionamento ali da pessoa, né, aliás, do motorista para descansar, talvez ele teve alguma situação para resolver no carro, também furou um pneu, para não prejudicar também a circulação ali na rodovia. Hoje nós estamos trabalhando ali para conseguir fazer o acostamento do Cantar, né? Hoje a nossa preocupação é com a rodovia, quando a gente fala de acostamento, é a rodovia 432, entre a BR-401, né, no posto ali, depois de Santa Cecília, até o Cantar. É o que a gente está trabalhando ainda para tentar fazer esse ano, no segundo semestre. A gente não vai conseguir fazer no primeiro semestre, mas no segundo semestre eu acredito que sim. Isso é a prioridade, mas existem projetos também futuros para outras partes também, outras rodovias. Sim, a gente está com um projeto básico já pronto, ele está sendo analisado pelos técnicos lá em Brasília, né, para aprovação, que é da pavimentação da BR-401, que vai para a Normandia, né? Então, se tudo correr, né, conforme o planejamento, no segundo semestre a gente consegue licitar essa pavimentação, né, que deve iniciar no ano que vem, no início do ano que vem. Esse é o nosso planejamento com relação à BR-401 ali, sentido Normandia. São 80 quilômetros, né, então não é uma obra, né, que vai sair em 6 meses, é uma obra, né, um pouco demorada. Não é uma obra barata também, a gente vai precisar do apoio dos parlamentares, né, para a gente conseguir esse orçamento, né. Hoje o quilômetro da implantação de uma rodovia pavimentada está em torno de 4 milhões, né, então a gente está falando de um projeto aí de 270, 280 milhões. Né? Então, a gente está trabalhando nisso. A gente tem um projeto em execução, está sendo executado o projeto de 16, né, obras de artes especiais lá na BR-432, onde hoje temos 16 pontes de madeira. A rodovia está toda pavimentada, de Boa Vista até a rotatória do 500, passando pelo Cantar, mas tem um trecho que tem 16 pontes. Né? Então ali algumas vão virar galerias, outras vão continuar pontes, mas está em fase de projeto ainda. E com relação à construção, a gente está executando ali na BR-210 5 pontes e 2 galerias. Né? Então a galeria de São João da Baliza até o meio do ano a gente consegue entregar. Né? Então ali saindo da cidade, no finalzinho da cidade já, a gente vai conseguir entregar até o meio do ano, se Deus quiser. Inclusive, voltando um pouquinho a esse trecho de Boa Vista, aliás, Bonfim, ali, a rodovia de Bonfim, que liga ali também aquele trecho Boa Vista à Normandia, que é esses 80 quilômetros que você falou, já é um pedido, já é
uma reclamação há muitos anos, né, da população que mora ali naquela região, naquele município, ou que trabalha lá também, precisa fazer esse percurso diariamente. E aí eu queria que você explicasse por que que nunca foi feito até o momento, né? Quais foram os impedimentos que dificultaram a pavimentação daquela rodovia até agora? O DENIT, né, quando ele inicia um projeto, primeiro ele verifica a viabilidade, né, da questão do tráfego. Se o tráfego, né, ali, ele é suficiente para que justifique esse investimento. Né? Se não tiver um tráfego econômico que justifique esse investimento, ele vai priorizar a manutenção, né, de não pavimentado, porque é muito mais barato. Né? Agora, se não, lá já justifica, né? Lá já tem soja, lá já tem, né, tem a questão da fruticultura também, que também é muito forte lá em Normandia. Enfim, então aí contrata-se uma empresa para fazer o projeto. Essa empresa ela tem 2 anos para fazer o projeto e depois que licita a execução. Então, São dois assim, contratos diferentes, são um para dois projeto e outro para execução da Isso, obra. são 2 contratos diferentes, né? Por quê? Porque é um estudo complexo, né? Então, são várias matérias que são discutidas ali naquele projeto, né? Não é apenas chegar, contratar uma empresa e colocar o asfalto ali em cima do que já tem. Não é. A gente não pode trabalhar assim, né? Então, tem a questão da drenagem, tem a questão ambiental, né? Então, tem tudo isso. Por isso que demora esse tempo todo. Mas o projeto foi finalizado, né? Agora tá passando por um estudo de aprovação para aí sim, né, a gente poder licitar a execução. A gente estava falando aqui mais cedo, né, que algumas pessoas falaram que já teve parlamentar que colocou recurso, tudinho, né, e não foi utilizado. E é verdade, né? Só que os parlamentares que colocaram para execução, mas sem um projeto. Então, não se efetivou, porque... Na documentação da destinação do recurso tem que estar bem descritivo para que e se não for de acordo com o momento ali da obra, por exemplo, no planejamento, não pode ser utilizado, é isso? Exatamente, quando ele vem com essa, né, rubricado para o que é, não pode utilizar para outra coisa, né? Então, ou ele vai para outra ação, né? Ou ele é remanejado para outra ação, ou ele volta, né? E aí para o governo federal. Mas ele não pode ser utilizado, né? Então, ou muda a ação ou ele retorna. Então, assim, Que foi o que ocorreu na o que foi que situação. ocorreu, exatamente. Mas as pessoas, né, têm que entender que para fazer qualquer obra de engenharia, né, o governo, seja municipal, estadual, federal, ele precisa ter um projeto, né, para poder fazer a licitação daquela obra. E o que acontece é que as pessoas estavam colocando, né, os parlamentares colocaram recurso onde não tinha projeto. E aí, de fato, não pôde ser executado a obra de fato, né? E aí que agora que está sendo estudada, a perspectiva então é para o ano de 2026 fazer todo esse planejamento e posteriormente a execução do asfaltamento ali naquela região. Isso, agora a gente está concluindo o projeto, né? Está analisando o que a gente recebeu para poder aí sim licitar e começar a execução. Então a gente acredita que no início do ano que vem a gente inicie essa execução. A população de Normandia vai ficar feliz, viu? E falando ainda sobre recursos, né? Você citou aí desse envio de recursos parlamentares, de emendas e de outros fundos também, né? Que vêm para o transporte. O próprio Ministério dos Transportes destinou, acredito, mais de 300 milhões para melhorias na BR-174, né? Acho que foi... Aliás, 174, 210 e 432. Esses recursos já foram aplicados nessas obras que a gente está citando agora? Está se referindo ao PAC, né? Isso. Obras do PAC. Então, desde o ano passado, né? O orçamento do ano passado ele veio 90 milhões, mais um recurso que a gente tinha do ano retrasado, chegou a 120 milhões. Aproximadamente, nós executamos 98%, né, disso, foi executado em obras nas rodovias, né? Então,
esse recurso ele também não vem de uma vez só, né? Ao longo dos 4 anos da gestão, 3 na verdade, né? Então a gente vai receber mais um orçamento agora na casa. Ainda não foi aprovado o orçamento, né? Lá no Congresso ainda não foi aprovado o orçamento, mas a gente acredita que continue nessa média de 100 milhões para a gente fazer, dar continuidade à manutenção, né? E as construções que estão ocorrendo. E além disso, né, existem também as questões climáticas, o mundo tá assim, a gente não sabe mais exatamente quando vai chover, quando vai fazer sol. Esse ano eu tô achando até um ano tranquilo, tá bem ameno em relação ao calor, ao período seco, verão que nós enfrentamos ao ano passado, com muitas queimadas e etc. Esse ano tá mais ameno, digamos assim, não tá um clima muito quente, nem muito frio. Até choveu agora esses dias, né, uma coisa que não era esperada para esse período. Mas mesmo assim, né, existe essa preocupação, existe um planejamento prévio para conter os danos causados por grandes chuvas, inclusive na situação que a gente colocou ali, por exemplo, os rios ultrapassarem as rodovias, as pontes e outros prejuízos, né, que esse clima pode causar? Sim, a gente tem uma situação bem peculiar aqui no nosso estado, né? Que é diferente, inclusive, o período chuvoso, o nosso período chuvoso é diferente dos outros estados do Brasil. Até da região norte, né? Exato. Então é bem diferente aqui onde a gente tem períodos de trabalho, né? Que a gente não consegue executar. Então ali, o período de chuva mesmo, maio, junho e julho, é muito complicado a gente tá trabalhando nas rodovias, né? Porque literalmente a gente não consegue colocar, né? Não consegue fazer o tapa-buraco, não consegue botar material, exatamente. A gente consegue colocar só se for brita, né? Então a gente acaba trabalhando com brita nos pontos em que realmente são necessários, né? Mas com relação a isso, nas rodovias não pavimentadas, sobretudo, a gente divide o trabalho, né? Agora no início do ano, né? Janeiro, fevereiro, então nós temos frente de trabalho na BR-401, que é não pavimentada ali, né? Para Normandia, e na BR-433, que é do Surumu, né? Para a gente chegar no inverno em boas condições, porque a gente sabe que ali, nesse período chuvoso, que é muito intenso, vai, né, causar um transtorno, e a gente deixa um quantitativo para trabalhar no mês de setembro. Então esse é o nosso planejamento. Logo depois da chuva a gente volta, né, trabalhando para poder recuperar o que foi perdido, né, na chuva. Então, aonde não é pavimentado a gente está fazendo isso. E onde é pavimentado, né, é a nossa grande corrida, né, contra esses índices, e sempre a gente procura chegar no 100%, né? Então, quando a gente começa o período chuvoso com um ou outro buraco, a gente sabe que aquilo dali vai aumentar, né? Então, a gente vai procurar deixar o mais tapado possível nas rodovias pavimentadas para que a gente não tenha esse aumento aí e uma baixa do nosso índice. Para esse tipo de projeto, por exemplo, e para os demais projetos do DENIT também, existe algum plano de tecnologia para melhorar essa eficiência mesmo desses trabalhos? Com relação à tecnologia, você se refere monitoramento? Isso, monitoramento, a gente pesquisa. A gente tem um contrato com uma empresa que é supervisora, onde ela está todo dia no trecho fazendo esse monitoramento. Inclusive, esse relatório ele é mensal, né? Então, assim, todo mês ela manda esses dados para Brasília, e Brasília faz a análise, né? E nos gera o resultado. Então, a gente trabalha com uma empresa fazendo esse monitoramento, não só da qualidade das rodovias, como também da condição das pontes. Né? Então, que a gente se preocupa também, que a gente tem muita ponte de madeira ainda, né? Sim, as pontes, inclusive essas pontes de madeira, elas podem ser substituídas futuramente por pontes de concreto, que tenha uma durabilidade maior? Isso, na 210 a gente está substituindo por ponte de concreto. Na 432, a gente está com um projeto,
né? Então, um projeto contratado, ela tem até meio do ano que vem, até julho do ano que vem, para poder entregar o projeto, para aí sim poder licitar as pontes de concreto. Mas esse ano a gente já fez a manutenção em 6 pontes da BR-432, né? Então, paralelo a esses projetos, né, de substituição por ponte de concreto, a gente tem manutenção. E diante de tantas obras, né, que estão sendo, que aliás, que são constantemente realizadas pelo DENIT, existe algum programa de proteção ambiental para reduzir os impactos do trabalho realmente dessas obras nessas regiões? Sim, a gente no sul do estado, principalmente, a gente tem um projeto de passagem de fauna, que ele é bem interessante. As pessoas que viajam para Manaus podem observar, principalmente na reserva ali, né? Tem umas cordinhas de um lado ao outro, né? Umas escadinhas de um lado ao outro das árvores, né? Aquele projeto ali é passagem de fauna, justamente para reduzir o impacto é, no meio ambiente, né? Por conta do tráfego. Que legal isso aí, né? Faz tempo que eu não vou em Manaus, aí eu não vi mais agora na reserva. Mas isso é bem bacana para promover, então, esse cuidado realmente com a nosso bioma, nossa fauna, aliás, nossa fauna roraimense também, Isso. do Amazonas, essa região gigantesca que nós temos aqui em Roraima. E em relação a outros projetos, né? A gente citou vários aqui de ponta a ponta do estado de Roraima, Pacaraima, a região sul ali de Roraima, incluindo São Luís, você citou, né? Rorainópolis e São João da Baliza, certo? Caroebe. E Caroebe, na verdade. Isso, isso. Mas existem outros projetos aí para outras rodovias também aqui em Roraima ao longo do ano de 2025? A gente está né, a gente está priorizando essa questão da BR-401, né? Então, assim, para a gente vai ser muito importante, vai ser um ganho para a sociedade roraimense muito grande, para o povo lá de Normandia muito grande, né? Para quem tem, né, empreendimentos naquela região. Então, hoje, a Normandia, para a gente, hoje é prioridade como projeto, né? Então, para a gente conseguir executar ali a pavimentação. E as pontes, né, que eu citei aqui da BR-432, que também está em projeto e concluiu as obras que a gente já iniciou, né, que são essas 5 pontes e 2 galerias lá na BR-210. E para a população contribuir, a exemplo, né, diante dessas obras ou de outros trechos, outros pontos de rodovias que estejam com algum prejuízo, que tenha sofrido inclusive alguma intempérie do tempo, né, de chuvas, a gente tem aí o restante do ano para viver ainda. Como é que a população pode denunciar ou dar sugestões também para essas rodovias federais em Roraima? Olha, primeiramente, a gente pede a consciência das pessoas quem faz transporte de carga. Vamos lá. A gente pede para que tenha essa consciência, porque ali é um ambiente de trabalho dela. Para que cuide, ajude a cuidar, né? Então, não faça excesso de carga, né? Esse é o primeiro ponto. Cuide da sua segurança também, como eu falei aqui, com relação ao excesso de carga. Para as pessoas que andam de automóveis, né, e motocicletas, para que nessa época em que a gente tem uma condição tão boa das rodovias, não exceda a velocidade também, né? Não siga as orientações das placas para também, né, salvaguardar a sua vida. Reduzir esses acidentes também. Reduzir os acidentes. Então a gente pede esse apoio da população, aonde tem uma frente de trabalho do DENIT, né, que respeite os trabalhadores, que passe, né, que reduza a velocidade, né, que obedeça o pare e siga, porque todos ali estão empenhados para dar uma melhor qualidade, né, para esse ambiente que é a rodovia federal. E existem canais de atendimento para a população que queira realmente fazer esse contato com o DENIT? Sim, pode ir na nossa página, né, e entrar em contato com o Fala BR. Então tem lá, né, www.denit.gov.br e vai ter um canal lá que a pessoa pode sim tá fazendo, né, o sugestões, né, o denúncias. Tá Pode sim, aberto lá, tá né? aberto. E
Assim, queria agradecer imensamente a sua disponibilidade de vir aqui conversar conosco, trazer esses esclarecimentos, né, tirar dúvidas, mas eu deixo esse espaço também para você fazer essas considerações. Olha, muito obrigado, Beatriz, muito obrigado a todos os ouvintes, né? Vamos seguir trabalhando com essa consciência de que o povo de Roraima merece essa qualidade, né, das rodovias. A gente sabe que tem desafios ainda a serem vencidos, né? E se Deus quiser, a gente vai chegar lá. Obrigado. Então é isso, conversei aqui com o superintendente do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, Igor Brasil. Mais uma vez, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho e que a gente consiga realmente estabelecer essas rodovias aqui em Roraima do jeito que está projetado agora, está sendo executado. Mais uma vez, muito obrigada e assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE e eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, digita @DefensoriaRR. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no nosso próximo encontro. Até mais!